Seja bem-vindo à Conversa Capital. Recebemos esta semana António Pires de Lima, o Presidente da Direção do Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável e CEO da Brisa. Muito obrigada por estar aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Bom dia. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal? Respondo-lhe, se calhar, como tenho respondido quase sempre nestas entrevistas. O capital em Portugal são as pessoas. É o povo português, são as pessoas. Esse é o principal capital das empresas, das instituições. É, no final, o ponto fundamental da atividade de qualquer instituição. Mas, na qualidade em que aqui estou, de Presidente da BCSD, penso que também é importante destacar o território. O nosso mar, o nosso território, acho que são parte fundamental do capital, que nem sempre tem sido especialmente bem tratado e cuidado. A BCSD integra uma rede global de mais de 200 empresas líderes que juntas pretendem acelerar a transição para um mundo que deve ser sustentável. De alguma forma, a guerra veio acelerar os processos em curso, acentuar esta necessidade? É uma oportunidade? Podemos dizer que há aqui um antes e um pós nesta matéria? Transformar a economia em benefício das pessoas e dos planetas é, de facto, como disse bem, o propósito da BCSD. Hoje somos 140 empresas, temos de facto a ambição de chegar a 200 neste plano estratégico que definimos até 2025. Eu acho que a guerra e a pandemia põem desafios particulares neste trajeto com que estamos comprometidos com as metas do Acordo de Paris para 2030, 2050 e também os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. Há quem justifique ou se justifique com a guerra e também com a pandemia para pôr on hold, para suspender os compromissos e os planos que as empresas têm, que as nações assumiram, para atingirem determinadas metas que são absolutamente críticas para deixarmos aos nossos filhos um planeta mais sustentável, sustentável para as pessoas. Nós da BCSD pensamos precisamente o contrário. É na constância e na constância na ação, evitando sentimentos de pânico, porque o pânico por vezes paralisa-nos, mas sentindo a urgência do desafio que temos pela frente e a constância nessa ação, que os associados da BCSD estão completamente concentrados. Mas nós não alteramos os nossos compromissos, nem consideramos que sejam de alterar em função das pressões que possam existir de curto prazo, oriundas como consequência da guerra na Rússia e na Ucrânia ou da crise pandémica. Os nossos objetivos, as nossas metas, os nossos compromissos são exatamente os mesmos. Mas reconhece o risco de retrocesso deste processo, tendo em conta a inflação, o aumento das taxas de juros, etc.? Eu reconheço os riscos, mas também quero olhar para as oportunidades, porque o que esta guerra nos está a dizer e a convidar é de que o modelo de dependência de combustíveis fósseis, ainda por cima de países que têm valores e registros que não são totalmente compatíveis com o do mundo ocidental a que pertencemos, é um registro perigoso. Portanto, o que esta guerra, uma das consequências desta guerra é a urgência na mudança das dependências energéticas. E essa mudança pode eventualmente no curto prazo ter trade-offs do ponto de vista ambiental. Admito que sim, para alguns países não é uma equação fácil de resolver. Todos ouvimos falar da reativação de centrais de carvão em alguns países do centro da Europa, nomeadamente na Alemanha, mas pode também trazer e deve significar uma oportunidade de mudança e de aceleração de modos de energia que já não são desejáveis, dependência de combustíveis fósseis, para energias mais recicláveis, reutilizáveis e que são aquelas que naturalmente a Europa Ocidental, nomeadamente os países do Sul, já estavam a produzir em maior quantidade. Pode ser uma oportunidade para acelerar esse caminho no sentido da transição energética. A questão é, tendo as empresas que lidar com o impacto da inflação, com a escassez das matérias-primas, com os custos de energia, com os custos dos combustíveis, terão ainda capacidade, e em alguns casos descapitalizadas, para avançar para essa transição, fazer esse caminho?
Eu acho que no futuro, e não é num futuro assim tão longínquo quanto isso, a economia, quando digo a economia, digo as empresas, ou são sustentáveis e têm propostas de valor que não penalizam o ambiente, são sustentáveis do ponto de vista ambiental e do ponto de vista social, ou não são economia, não são empresas. Os próprios consumidores, os investidores, os financiadores, os bancos, põem hoje as suas apostas, as suas fichas em projetos que, de alguma forma, assegurem esse caminho para a sustentabilidade. É um must, já não é um nice to have, uma coisa simpática de se ter. E a competitividade, significa competitividade. Exatamente. Foi, se quiser, a grande mudança que eu senti neste meu regresso à vida empresarial e executiva. Como sabe, eu sempre estive ligado às empresas, mas depois da minha passagem pela política, estive 5 ou 6 anos sem desempenhar funções executivas numa empresa. O mundo hoje, em 2020, 2021, 2022, do ponto de vista do mercado, dos investidores, dos bancos que financiam as empresas, também dos consumidores, é completamente diferente do mundo há 10 anos. Os investidores querem empresas que tenham um track record, que tenham um currículo, que tenham um registro de sustentabilidade para poderem investir. Acresce a tudo isto que nós estamos a receber fundos substanciais da Europa, o Plano de Recuperação e Resiliência, e que tem uma matriz fundamental para permitir essa transição energética, para a digitalização, para a eletrificação da nossa economia. E é suficiente? E, portanto, eu diria que há aqui vários estímulos, embora reconheça os riscos, há aqui vários estímulos do mercado, dos financiadores, dos investidores, que me fazem acreditar que, pelo menos neste universo das economias ocidentais, nós vamos continuar comprometidos com este caminho da sustentabilidade que já tínhamos assumido. O plano de recuperação e resiliência é suficiente ou são necessários outros apoios para as empresas se adaptarem a este novo paradigma? Pode-se discutir a fórmula do plano, aquela que foi assumida em Portugal. Eu acho que é muito dinheiro, entre o dinheiro a fundo perdido, salvo erro, cerca de 14 mil milhões de euros. A possibilidade de recorrermos a empréstimos. E os próprios fundos do Portugal 2030, nós estamos a falar de uma injeção de dinheiro muito substancial que deve ser utilizada também para permitir estas transições no sentido da sustentabilidade de que aqui estávamos a falar. Essa deve ser uma prioridade das empresas. Repito, as empresas ou são sustentáveis no futuro ou não o são. E eu creio que a grande discussão que se pode ter é se, dada a quantidade de dinheiro e o tempo curto que temos para utilizar, nomeadamente ao nível do PRR, uma parte desse dinheiro, desses fundos, vão efetivamente ser utilizados e também se as empresas foram suficientemente integradas nestes modelos de gestão para poderem capitalizar estes fundos e poderem, de alguma forma, assegurar a sua boa execução. Essa é a dúvida que eventualmente se pode levantar. E qual é a conclusão a que chega? Eu, neste momento, não chego a nenhuma conclusão, porque o processo ainda está no início. Espero para ver. Acho que é um facto que, até agora, os recursos que chegaram foram utilizados fundamentalmente em projetos que estão ligados ao Estado ou instituições que têm o seu drive no Estado português. Vejo também já anunciarem-se, penso que este fim de semana vai acontecer algo através do nosso Ministro da Economia, que tem essa preocupação genuinamente, anunciarem-se um conjunto de consórcios liderados por grandes empresas privadas que também é suposto fazerem utilização destes fundos. Portanto, acho que é preciso dar tempo, mas é evidente que acredito que quanto mais envolvimento existir das empresas privadas, do universo privado, da iniciativa privada e, nomeadamente, das grandes empresas na execução destes fundos, mais rápido e melhor eles serão utilizados. No caso da Brisa, através da Via Verde, vocês tinham concorrido às agendas mobilizadoras, não foi? Nós concorremos, estamos em alguns consórcios e aguardamos pelos resultados. Mas ainda não tiveram resultados desse... Fomos qualificados num dos consórcios com outros players e aguardamos tranquilamente pelos resultados. Mas o futuro da Brisa é bom que se diga e o investimento em sustentabilidade que
que a Brisa está a fazer, 60 milhões de euros nos próximos 4 ou 5 anos, depende fundamentalmente da Brisa. Não está dependente para ser executado dos fundos europeus. Em relação à questão do Conselho, vocês definiram prioridades, vão abordar essas prioridades com o Governo relativamente ao futuro e nesta matéria da sustentabilidade, nomeadamente, e da competitividade? Nós fizemos uma reflexão estratégica correspondendo, no fundo, à entrada em funções desta nova direção, que assumiu responsabilidades. Eu sucedi ao engenheiro João Castelo Branco, que fez um ótimo trabalho na BCSD há 4 meses, em colaboração com o nosso secretário-geral, João Menezes, e ouvindo todas as empresas que fazem parte da BCSD e até algumas que são candidatas a pertencer à nossa rede, nós fizemos uma reflexão estratégica que veio assumir 2 ou 3 pontos que eu muito rapidamente gostava de elencar. Do primeiro já falámos. Neste momento crítico, para a BSD, a palavra-chave é constância nos compromissos que assumimos no passado, relativamente à descarbonização, relativamente à circularidade da nossa economia, relativamente à proteção da biodiversidade. Os nossos compromissos hoje são até de acelerar esta transição que já tínhamos assumido antes. Não há uma mudança... Mas há algum risco nisso? Como sabe, tenho ouvido muitas vezes o discurso, às vezes até por parte de algum universo empresarial, que atendendo à guerra, atendendo às prioridades e às urgências que a pandemia e a guerra nos veio colocar, devíamos, de alguma forma, pôr em suspenso os compromissos para a sustentabilidade. Nós, na BSD, representando uma parcela importante das empresas em Portugal, o BCSD tem mais de 20 anos de luta pela sustentabilidade, usando as empresas como seu principal driver. Aquilo que queremos dizer, no momento presente, é que estamos completamente comprometidos na execução e na constância dos compromissos que já antes tínhamos assumido, até, se possível, na sua aceleração em algumas matérias. Depois acrescentámos à nossa preocupação com a sustentabilidade ambiental uma vertente adicional neste plano estratégico, que é a preocupação social. Entendemos que dentro do espírito daquilo que é a agenda ESG, Environment, Social and Governance, a BCSD deve juntar à sua prioridade ambiental a prioridade social. Uma reflexão profunda de qual pode ser o papel das empresas para combater as desigualdades e, nomeadamente, também para poder ajudar à valorização social, à valorização salarial das pessoas que connosco trabalham. Qual é que pode e deve ser o papel da BCSD e das empresas que compõem para que Portugal seja um país mais respeitador da paridade do género, onde as mulheres tenham um acesso mais constante aos centros de decisão, poder e económico. Nós reparamos que em Portugal, e há indicadores precisos, por exemplo, na auditoria que se faz periodicamente aos ODS, aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que na área da saúde, na área da educação, existe já uma paridade muito significativa entre funções de direção, funções de poder, funções de responsabilidade ocupadas por mulheres e homens em Portugal. Mas naquilo que à política e à economia, às empresas diz respeito, há uma disparidade grande. Há ainda diferenças salariais para funções iguais, de cerca de 14%. E, portanto, nós acrescentamos esta dimensão, esta preocupação, dentro deste plano estratégico até 2025, e queremos aprofundar o estudo destas matérias e também assumir, naquilo que é o universo das empresas do BCSD, compromissos importantes nestas matérias. Combate à pobreza, combate às desigualdades, paridade do género. E, finalmente, um ponto final é a capacidade de juntarmos aquilo a que se chama a Agenda da Inovação 4.0, portanto, toda a revolução que tem sido propiciada na economia através da economia digital, com a nova sociedade, a sociedade a que se chama Sociedade 5.0. A sociedade civil. Acreditamos, esta sociedade mais amiga do ambiente e mais sustentável que queremos criar. Acreditamos que a digitalização, a inovação, as novas formas de trabalho
tem um papel determinante em acelerar esta evolução para uma sociedade mais sustentável. E nestas matérias, sustentabilidade ambiental, combate à desigualdade, igualdade de género, papel da inovação na criação de uma sociedade mais equilibrada do ponto de vista sustentável, acreditamos que a BCSD deve continuar a afirmar-se e até consolidar o seu papel de interlocutor privilegiado com os stakeholders e, nomeadamente, com o Estado português. Falemos agora um bocadinho sobre a economia. Portugal, segundo as previsões de Bruxelas, poderá registrar este ano o maior crescimento da União Europeia, com 6,5%. Parece-lhe que é uma janela de oportunidade. Como é que se aproveita, e já falámos um bocadinho sobre o plano de recuperação e resiliência, o que é que acha que pode ser feito neste processo de crescimento? Acho que a economia está a reagir bem este ano em Portugal, fruto também, consequência, da enorme recuperação do turismo e da confirmação da nossa capacidade exportadora, de desenvolvimento das nossas exportações nos últimos anos. Portanto, é um trajeto a que se está a dar continuidade depois da queda muito significativa. Nós fomos um dos países, precisamente por causa do turismo, que mais sofreu em 2021. Portanto, são boas notícias no curto prazo. Veremos em que medida é que tem continuidade nos anos seguintes. Eu não estou aqui no papel de procurar fazer projeções, mas são indiscutivelmente boas notícias no curto prazo. Embora, como todos saibamos, ao nível da Europa, isto não é um problema único português, estamos também neste momento a viver um cenário de inflação muito significativa, que parece ser bastante mais persistente e intensa do que aquilo que se tinha previsto há uns meses, há um ano, e portanto, há também algumas sombras e algumas ameaças de recessão que se podem colocar na economia portuguesa no final de 2022. Vamos ver como é que as coisas correm na Europa durante o próximo ano. Mas a dívida pública portuguesa pode ser também um entrave a um maior crescimento? Nomeadamente, depois, em 2023, está previsto um abrandamento, um crescimento de 1,9%. Com certeza que as projeções económicas para 2023 estão muito afetadas pela inflação, pelo aumento que já se está a verificar das taxas de juros, e pelo impacto, que é um impacto permanente, desta guerra da Rússia na Ucrânia, esta guerra horrível que estamos a viver e que também não se prevê que possa ter um desenlace rápido. E, portanto, temos obviamente de saborear e viver este momento do ponto de vista económico que estamos a viver em Portugal, mas as expectativas para 2023 penso que são bastante mais prudentes e conservadoras. É evidente que aquilo que estava a dizer tem um peso. O facto de ainda termos uma dívida pública muito elevada. Embora deixe-me clarificar, na capacidade que o Estado possa ter de dar um empurrão maior às empresas nesta fase. Sim, mas é evidente que com taxas de juros mais altas, o facto de termos um estoque de dívida que é superior a 120% do PIB é um peso que limita a capacidade de atuação do Estado, até de poder socorrer determinadas áreas da economia. Nós somos um Estado que tem uma dívida alta, embora eu sinta a preocupação dos governos em reduzir essa dívida, o que do meu ponto de vista é positivo, pensando nas próximas gerações, e somos um país com uma carga fiscal muito elevada, o que também condiciona muitíssimo a capacidade das pessoas e das empresas concentrarem riqueza e poderem investir em crescimento. Eu acho que temos até um sistema fiscal algo anacrónico que penaliza excessivamente o mérito e que às vezes não dá, do ponto de vista, por exemplo, ambiental, os sinais que seria, do meu ponto de vista, importante de dar, no sentido de estimular, fomentar o comportamento de empresas que tenham um desempenho ao nível ambiental mais responsável, que tenham externalidades positivas. Há uns anos, nós iniciámos, num governo de que eu fiz parte, um trajeto da fiscalidade verde. Isto é, penalizar empresas ou determinadas atividades com impacto ambiental, do ponto de vista fiscal, e a receita que era arrecadada, por exemplo, não sei se lembra, com a venda de sacos de plástico,
Essa receita era retirada, era usada para diminuir o imposto sobre as empresas que tinham lucros. Eu penso que esse caminho era um caminho que valia a pena retomar, que os impostos sobre as empresas estivessem mais orientados para as externalidades negativas que as empresas possam ter do ponto de vista ambiental, do ponto de vista social, e menos orientado, nomeadamente nos setores sujeitos a uma regulação mais forte e mais competitivos, para os lucros das empresas. Há agora uma proposta do Ministro da Economia, precisamente para uma redução do IRC de forma seletiva. Ainda não sabemos bem o que é que será esta forma seletiva, mas se calhar poderia ter em consideração também esses fatores, parece-lhe? Eu tive a oportunidade de falar com o Sr. Ministro da Economia há pouco tempo e realmente senti essa sua vontade. Senti duas coisas que eu acho que é importante registar. Primeiro, uma pessoa que vem do universo privado e com um discurso completamente descomplexado relativamente às grandes empresas. Reconhecendo que as grandes empresas têm um papel. Que, aliás, o sonho de uma pequena e de uma média empresa é ser uma grande empresa. E que as grandes empresas têm um papel fundamental na agenda da inovação, na agenda da digitalização. Que as grandes empresas pagam, em média, o dobro dos salários que paga uma pequena e média empresa. E, portanto, foi uma lufada de ar fresco ter falado com o Sr. Ministro da Economia e ter percebido que ele tem um entendimento moderno, arejado, arrojado, relativamente àquele que pode ser o papel das grandes empresas na transformação da nossa economia e na valorização dos trabalhadores, na valorização dos salários. Depois também percebi exatamente aquilo que estava a dizer, é que a troco de algumas contrapartidas, por exemplo, a valorização salarial, a aposta na inovação, o reinvestimento dos lucros, o Sr. Ministro estaria interessado em fazer, já com efeitos no próximo Orçamento de Estado, redução nos impostos sobre os lucros das empresas. Eu creio que essa é uma via. A outra via que eu sugeria que se pensasse é a substituição de uma parte do IRC por fiscalidade verde, isto é, reduzir os impostos sobre os lucros e, como contraparte, aumentar os impostos sobre os impactos ambientais das empresas. Que parcela, já agora? Que parcela desse IRC? Não, eu não queria identificar, mas não queria quantificar. Há um IRC mínimo na Europa que está estabelecido 15%. O nosso IRC para as pequenas empresas é 21%, com as derramas 23%, para as grandes empresas é 31%. Eu não queria entrar nessa quantificação, mas acharia desejável... Mas uma pequena parte... Uma parte interessante fosse sendo substituída por fiscalidade verde. Porque, de uma forma progressiva, eventualmente. Como, aliás, se iniciou esse trajeto há uns anos, na altura, por aquele que é o Presidente do Conselho Consultivo da BCSD, o Dr. Jorge Moreira da Silva. É um caminho que eu penso que poderia ser interessante a favor da sustentabilidade e permitindo às empresas que têm lucros e que têm um impacto positivo do ponto de vista ambiental ou que são neutras do ponto de vista carbónico, não serem tão penalizadas. E só para percebermos que tipo de impostos é que poderiam ser criados como alternativa ao IRC? Eu acho que poderiam ser seguramente alavancados taxas fiscais sobre produtos que tenham uma forte componente de não reciclável, ou, mais genericamente, a evolução da taxa de carbono, que é um caminho que gradualmente se tem vindo a fazer no mundo ocidental. Também é muito importante que, ao nível daquilo que é as relações comerciais com outros países, seja feito o equilíbrio entre aquilo que são as nossas taxas internas e aquilo que importamos de fora, que muitas vezes é importado em países onde não são aplicadas essas mesmas taxas. Portanto, também temos de trabalhar na neutralidade fiscal desses produtos. Depreendo do seu discurso que aquilo que o Governo está a fazer neste âmbito, e tem criado alguns pequenos impostos nesse sentido, não é suficiente. Eu não estou aqui no papel de julgar ou avaliar este Governo ou qualquer outro. Nem nós, no BCSD, nas reuniões de direção que tivemos, assumimos qualquer posição crítica ao nosso Governo.
Não, eu estou-lhe a dar nota, até em linha com alguns comentários que me estava a fazer relativamente a intenções do nosso Ministro da Economia, que me parecem extremamente positivas, e outras coisas que complementarmente eu penso que poderiam ser pensadas, estudadas e ativadas, ou aceleradas, porque algumas coisas já estão a ser feitas, no sentido de termos uma economia que desse, uma fiscalidade que desse sinais mais evidentes aquilo que é bom do ponto de vista ambiental e aquilo que devemos evitar. As empresas devem internalizar na sua atividade os custos que produzem ambientais. E essa é uma forma bastante eficaz, bastante eficiente de poder acelerar a transição energética, a transição para uma economia de carbono zero que desejamos alcançar nos próximos 25, 30 anos. E aquela ideia de taxar os lucros inesperados das empresas por causa da crise, que também é deste Ministro da Economia, mas que ficou pelo caminho e eventualmente poderá ressurgir agora em 2023, uma vez que a União Europeia também já deu luz verde a essa possibilidade. Acha que isso faz sentido? Seria também uma forma de, eventualmente, aplicar esse dinheiro na sustentabilidade? Não conheço essa ideia, nunca foi desenvolvida, também nunca foi discutida com os meus colegas da direção do BCSD, portanto não temos opinião sobre essa matéria. Já lhe dei nota concreta em duas áreas, valorização salarial, investimentos em inovação, centros de IRC, ou fiscalidade verde por contraponto à fiscalidade sobre os lucros, que eu penso que são pistas interessantes que poderiam ser seguidas na governação futura. E essa questão da valorização salarial, estamos a falar disso em que medida? Porque, na verdade, também já ouvimos o Primeiro-Ministro dizer que o salário médio tem que aumentar, porque o salário mínimo está a aumentar e dentro em breve os dois vão estar muito perto um do outro. Em que medida é que pensam nisso e como é que se pode concretizar isso num país que tem também as dificuldades que tem? Pois, eu penso que aqui é importante distinguir alguns universos. Quando se fala de salários pequenos e médios baixos em Portugal, e é verdade, são realmente embaraçosos e não permitem às pessoas, aos trabalhadores, viverem com uma qualidade de vida aceitável, nós temos de reconhecer, em qualquer caso, que há muitas empresas em Portugal, nomeadamente as empresas maiores, as empresas com modelos económicos mais saudáveis e que, portanto, têm mais lucros, muitas empresas multinacionais que pagam, em média, o dobro ou até o triplo daquilo que é o salário médio da economia portuguesa. Depois há uma boa parte da economia portuguesa que, infelizmente, continua a estar especializada em setores de baixo valor acrescentado. E, portanto, é um grande desafio para essas empresas, empresas que são capital intensivo e que vivem dentro desses modelos, de repente aumentar os salários 15%, 20% ou 30%. Portanto, eu penso que essa agenda, a agenda de aumentar os salários, é uma agenda absolutamente necessária. Compreendo perfeitamente que o poder, o Governo, a ponha como centro nas discussões da concertação social que estamos a ter, mas é uma agenda que as empresas não podem só por si, essas que vivem nesses setores, aumentar os salários se não lhes forem criadas condições que lhes permitam ter uma atividade mais produtiva, uma atividade mais rica. E, portanto, penso que esta discussão de contrapartidas, isto é, reduzir o IRC a troco de aumentar o IRC, os salários, reduzir a fiscalidade e as taxas a troco de se poder reduzir o IRC sobre as empresas que investem nos seus negócios, podendo ser investimento em salários, é uma agenda e é uma conversa que faz sentido. E relativamente à conversa que teve com o Ministro da Economia, deixou de ficar mais algumas sugestões com base naquilo que foram as vossas reflexões concretas, medidas concretas que fizesse sentido introduzir e implementar? Não, foi uma audiência feita na minha qualidade de administrador da Brisa e, portanto, também tratámos de alguns temas e falámos de alguns temas que têm a ver com o desenvolvimento das infraestruturas, com o desenvolvimento da inovação e da digitalização. São temas específicos da Brisa, mas eu falei desta audiência porque lançou o tema das propostas que o próprio Ministro da Economia tinha sugerido
em conversas públicas e em entrevistas a incluir no próximo Orçamento do Estado. Um outro tema que eu imagino que possa ter sido abordado tem que ver com o mecanismo para a indemnização pelo Estado depois da pandemia que a Brisa ativou por ter havido a quebra de tráfego logo a seguir ao confinamento, no processo de confinamento. Como é que está esse processo? Há divergências com o Estado? Eu preferia não usar a qualidade de Presidente do BCSD para falar desse tema. Hei de falar dele oportunamente, seguramente a seguir ao verão. É um tema que não tem tido uma grande evolução, mas não me parece que este seja o momento, peço-lhe imensa desculpa, para divergir daquilo que é o tema central desta entrevista. A seu tempo, daremos nota de como estão a evoluir esses dossiês e outros onde temos uma colaboração e um diálogo bastante cordial e construtivo com o atual governo. Da Brisa, se quiser, posso-lhe falar de alguns investimentos que estamos a fazer do ponto de vista sustentável, do ponto de vista ambiental e com impacto direto na vida das pessoas que ajudam a esta transição para a sustentabilidade que nos preocupa. Antes se calhar de abordarmos esses aspectos em concreto, eu queria lhe perguntar se há alguma posição do Conselho relativamente ao novo aeroporto e à necessidade dessa infraestrutura. Não foi um tema que tivéssemos abordado no BCSD, e portanto não me sinto confortável para transmitir uma posição do Conselho. Todas as pessoas sabem, eu pelo meu passado, aquilo que defendi, mas... A própria Brisa tem previsto no contrato de concessão, não obviamente o aeroporto, mas a ligação ao aeroporto. Ligação ao aeroporto. É verdade, isso está incluído no... Teria uma preferência de localização, tendo em conta esta última... Não me vou pronunciar. A direção da BCSD não tem nenhuma posição assumida relativamente àquilo que é a localização do novo aeroporto de Lisboa. E relativamente ao impacto que essa infraestrutura tem na economia e tem, nomeadamente, no turismo e a necessidade de realmente desenvolver, e até os próprios investimentos públicos que surgem a montante depois da construção da infraestrutura, não é? Bom, eu penso que é consensual, ou praticamente consensual, não diria que é consensual, mas eu penso que é consensual que Portugal teria toda a vantagem em ter, neste momento, já em 2022, 2023, 2024, um aeroporto ou capacidade aeroportuária significativamente acrescida relativamente àquela que lhe é dada pela Portela. Isso é uma evidência. Nós já estamos a não ter a capacidade de receber turistas pelo facto de estarmos limitados à Portela em 2022 e pensar na possibilidade de ter um aeroporto ou capacidade aeroportuária adicional só a 10 ou 15 anos é muito penalizador para a economia. Portanto, entendo perfeitamente a urgência com que alguns setores mais sensíveis a esta necessidade, nomeadamente o setor do turismo, recentemente ouvi o Dr. Francisco Calheiros falar disto, têm apresentado dados, mas que eu acho que são mais ou menos consensuais. Eu penso que existe em 80%, 90% das pessoas a consciência de que nós precisamos ter um novo aeroporto ou mais capacidade aeroportuária em Lisboa. O que se vai fazer e quando é que se vai fazer, essa é a discussão e esse é o ponto que está em discussão, na qual eu não queria entrar enquanto Presidente do BCSD. Nem enquanto CEO da Brisa, relativamente a essa matéria, aquilo que são as vossas disponibilidades também para abraçar este projeto? Como Brisa, fazendo aqui um parênteses, eu permito-lhe dizer que nós, no plano que aprovámos há um ano, focámos o desenvolvimento da Brisa no tema da mobilidade rodoviária em Portugal, da mobilidade urbana, com tudo o que isso implica, entre diferentes modos, e, eventualmente, na mobilidade ferroviária. E mostramos abertura até para estudar o futuro concurso que se venha a fazer no TGV. Não temos nenhum projeto de desenvolvimento aeroportuário. Não pensamos que essa seja especialmente a nossa vocação.
Não vimos oportunidades para a Brisa nessa matéria, embora, obviamente, o tema nos interessa, até porque, como disse e bem o Vítor, no contrato de concessão está previsto a Brisa assegurar a futura ligação ao aeroporto. Referiu o TGV, chegou a dizer que dançaria a música que o Governo quiser tocar. Tendo em conta a música que o Governo já apresentou, a Brisa mantém um interesse nesse projeto? O Governo ainda não apresentou. Apresentou umas linhas gerais, não é? O Governo ainda não apresentou o modelo em que se vai centrar a construção e a gestão do TGV e, portanto, é extemporâneo eu pronunciar. E em relação àquela ligação que havia entre Lisboa e Cascais, que é uma faixa dedicada ao transporte público, esse processo como é que está? Há uns anos foi dada a nota pública por parte do Governo da vontade de avançar para esse projeto. É um projeto interessante porque, e aqui sim tem alguma ligação, se quiser, com as agendas para a mobilidade do BCSD, nomeadamente a agenda para a mobilidade, o Pacto para a Mobilidade que acabámos de assinar em Braga, que já tivemos em Lisboa e que permitiu uma diminuição significativa das emissões de dióxido de carbono e que queremos fazer, é um desafio que aqui deixo, com as cidades de Matosinhos e do Porto. Recentemente assinámos para Braga, e com uma série de empresas, com a presença do Sr. Presidente da República, um pacto que inclui 24 medidas para tornar a mobilidade mais sustentável em Braga e naquilo que é a comunidade municipal de Braga. Mas a Brisa já falou com Matosinhos e Porto? Não, isto é BCSD, a Brisa faz parte. Mas eu já vou a esse tema. O que lhe estou a dizer é que existe uma grande disponibilidade do BCSD numa área que é muito sensível, porque representa mais de 20% dos gases com efeito de estufa, da produção de gases com efeito de estufa, para a BCSD trabalhar com os vários municípios no sentido de se poderem ir adotando medidas que permitam que as pessoas assegurem a sua mobilidade, porque ela é fundamental para a qualidade de vida, para a criação de riqueza, para a felicidade das pessoas, mas de uma forma mais sustentável. Modos de mobilidade partilhada e a transição para a mobilidade elétrica. E quando se está a falar desse corredor BUS, que poderia ligar Cascais a Lisboa, numa via adicional da autoestrada, da A5, e depois entroncar com as vias rápidas que existem em Lisboa, está-se a falar precisamente disso, de um investimento muito significativo, são várias centenas de milhões de euros, mas que permitiria estimular modos de mobilidade pública ou partilhada num acesso que é um acesso assumidamente mais difícil nas nossas autoestradas da Brisa, que é o acesso que junta Cascais, Oeiras, Lisboa e depois outros concelhos, como por exemplo Louros, à volta de Lisboa. É um bom exemplo de um investimento que, do nosso ponto de vista, se poderia fazer. Não, não está parado. O Sr. Ministro Pedro Nuno Santos já, em tempos, elencou a sua prioridade. Este investimento poderia andar mais depressa se a comissão de renegociação que foi criada há 4 anos pelo Governo para a renegociação da nossa concessão principal, BCR, avançasse, porque era um dos projetos que poderia ser incluído em termos de contrapartidas para justificar essa renegociação. Portanto, da parte da Brisa, existe essa disponibilidade de poder contemplar esse investimento, um investimento de centenas de milhões de euros, em grande benefício de uma mobilidade mais sustentável, mais amiga do ambiente, partilhada ou pública, nas ligações de Cascais a Lisboa. Mas compreende essa demora? É difícil de compreender. O grupo de trabalho foi criado em 2018 pelo Estado português e nós já várias vezes alertámos o Sr. Ministro, Pedro Nuno Santos, o Ministro das Finanças, que tem uma responsabilidade direta também, porque o TAP lidera este grupo, o próprio Sr. Primeiro-Ministro, para a pena que é que este grupo não esteja a reunir de uma forma regular, porque há uma série de matérias de interesse comum, essa é uma delas, que eventualmente podiam ser avançadas e em nome de uma mobilidade mais sustentável
e com um investidor, que neste caso é a Brisa, que está disponível para aceitar esse desafio. Isto não entra no PRR nem no 2030, ou entra? Não, esse é um projeto que poderia ser abraçado pela Brisa no âmbito de um acordo de renegociação do atual contrato que termina em 2035. Relativamente à questão que vocês estão a avançar também da instalação de energia fotovoltaica nos espaços das autoestradas, e o objetivo é ter uma operação totalmente autossustentável, como é que está esse processo? Olha, de facto, eu agradeço que tenha falado desse assunto, porque eu tenho orgulho, bastante orgulho, que estejamos na Brisa nestes últimos anos a abraçar uma agenda tão exigente do ponto de vista ESG e que, acima de tudo, pode ter um impacto prático na vida das pessoas. Lembro o investimento que fizemos em parceria com uma série de outras empresas, em consórcio, nos postos de carregamento via verde elétrica, que estão nas várias paragens das autoestradas, nas redes de serviço das autoestradas, nas áreas de serviço das autoestradas, e que permitem já que se faça a viagem do Algarve até Valença num carro exclusivamente elétrico, com uma ou duas paragens de 10 minutos para carregar a viatura. Esse processo está completo. Este processo está praticamente completo. Ainda há 3 ou 4 áreas de serviço onde já estão instalados os carregadores, mas ainda não foram licenciados. Mas já é possível fazer a viagem porque, na generalidade das áreas de serviço, já tem os carregadores licenciados e a funcionar. Carrega o seu carro, 10 minutos, é o tempo de beber um café, ir à casa de banho, continua a viagem. E, portanto, isto é uma grande inovação, é uma grande novidade, porque um dos óbices para se usarem automóveis elétricos é precisamente as pessoas terem medo de não chegarem lá. A ansiedade elétrica é muito grande. E com este investimento nós permitimos que, pelo menos nas autoestradas da Brisa, nas estradas públicas, infelizmente ainda não é assim, mas nas autoestradas da Brisa é possível fazer a viagem com paragens curtas para as pessoas carregarem o carro. Depois fizemos também um investimento em cerca de 14 mil luminárias, que já está praticamente concluído, para substituir todos os focos de iluminação das nossas autoestradas por mecanismos LED. Foi um investimento de 4 milhões de euros que já está concluído. E, finalmente, estamos agora a lançar, penso que estará concluído em 2024, a introdução de painéis fotovoltaicos nos espaços das nossas autoestradas. Foi um projeto que falámos muito com o anterior governo, com o anterior Ministro do Ambiente, o professor Marcos Fernandes, e que permitirá, em 2024, com a instalação destes painéis, que a nossa operação da Brisa, de manutenção das autoestradas, das portagens, tudo aquilo que alimenta energeticamente as nossas autoestradas, seja autossuficiente. Estamos a falar de um investimento que montante? Estamos a falar de um investimento que poderá estar entre os 4 e os 5 milhões de euros. Para os painéis, sim. Sim, o da Via Verde Elétrico custou cerca de 10 milhões de euros. O investimento nas luminárias dos LEDs foi um investimento também de cerca de 3 milhões de euros. No total, a Brisa dotou este plano estratégico que fizemos até 2025 de cerca de 60 milhões de euros em projetos que assegurem a transição energética e a maior sustentabilidade das suas atividades. Falou também da mobilidade urbana. A Brisa chegou a ter uma parceria com a BMW na Drive Now, de carros partilhados, mas acabou em 2020, creio que ainda antes da Admite voltar a este modelo de negócio, a Brisa? Foi uma ideia muito interessante e que respondia a uma tendência que nós julgávamos que poderia impor. Claro que a pandemia matou essa tendência, não é? Porque se havia coisa que não queria fazer durante o tempo do medo do Covid era partilhar qualquer modo de transporte com quem quer que fosse. E, portanto, esse projeto morreu. Mas agora já retomamos, de certa forma... Esse projeto morreu e não está claro que possa constituir uma prioridade a sua retoma no curto prazo. Nós extinguimos essa parceria com a BMW, entretanto. Não funcionou, na sua opinião, também? O projeto não funcionou, por muitas razões. Eu não estava na Brisa, não acompanhei em detalhe esse projeto, mas o projeto não teve os resultados esperados. Penso que o facto de entretanto, ter surgido a pandemia e, portanto, quando era suposto esse projeto poder avançar, as pessoas não quererem usar carros partilhados, por boas razões,
ajudou a acelerar a morte desse projeto e essa parceria com a BMW foi dissolvida. Mas admite uma outra parceria com a BMW noutros negócios? Com a BMW terminamos. O que eu admito, por exemplo, é que continuemos a trabalhar ao nível da BCE-SD em pactos para a mobilidade como aquele que assinámos em Braga. O desafio agora é Matosinhos, é a cidade do Porto. Já o tínhamos feito em Lisboa com resultados muito positivos para que a mobilidade partilhada, a utilização dos transportes públicos, o acesso aos transportes públicos de uma forma simples, conveniente, a transição para modos de mobilidade elétrica se possa acelerar. Essa é uma prioridade da BCSD, não é pelo facto da Brisa a presidir, que já era antes disso, e onde a Brisa participará como mais um agente. Diga uma coisa, este aumento do preço dos combustíveis está a ter impacto no tráfego e nas receitas das portagens ou não? Voltamos à Brisa, então. Vamos caminhando entre a Brisa e a BCSE. Tem um impacto, apesar de nós não nos podermos queixar nos últimos meses. O tráfego tem recuperado relativamente bem. Face a 2019, tivemos 2 anos muito difíceis, em 2020 e 2021. Já recuperou totalmente. Também no princípio de 2022 ainda sofremos. Agora, nos últimos meses, eu não quero dar dados muito precisos, eles devem ser dados primeiro ao mercado, mas eu diria que nos últimos meses de 2022 temos tido um registro muito próximo de 2019. Seria maior se o preço dos combustíveis fosse mais baixo. Há um impacto multiplicador. Quanto mais, é normal, não é? Quanto maior o preço da gasolina, menos se utiliza o automóvel, mais as pessoas ficam em casa. E, portanto, claro que tem um impacto no tráfego, mas ainda assim tem sido um impacto até agora sentido moderadamente face à força da recuperação do tráfego que sentimos nos últimos meses, também muito por efeito do turismo. E portanto, esperas concluir o ano com números aproximados a 2019? É Exatamente, isso? Exatamente. Portanto, será superior ao ano anterior? É seguramente, porque Sim. o ano 2020, a Brisa sofreu muito com a pandemia em 2020 e 2021. Nós perdemos 25% da nossa atividade em 2020, perdemos cerca de 14% da nossa atividade em 2021 e este ano estamos a ter, digamos, pela primeira vez, um ano mais normal, embora com algumas flutuações importantes no princípio do ano. Parece-lhe que a forma como o Governo atuou relativamente à questão do preço dos combustíveis a mais acertada para beneficiar também, no fundo, as empresas e a vossa empresa, que depende absolutamente dos automóveis, da utilização do automóvel? Eu penso que o Governo fez aquilo que era possível fazer, nomeadamente a partir do momento em que assumiu a redução do ISP. No curto prazo, penso que isso ajudou a estabilizar os preços da gasolina e agora até a baixá-los para níveis mais comportáveis. Penso que há uma sugestão que eu talvez me atravesse a dar, que é aproveitarmos esta crise que estamos a ter dos preços dos combustíveis para acelerarmos a transição para o modo elétrico na mobilidade. E como é que isso pode ser feito? Se nós não tivermos viaturas elétricas, não podemos fazer essa transição. Portanto, eu creio que mais postos de carregamento, por exemplo? Eu creio que repare, como é que nós incentivamos a utilização de painéis solares, painéis fotovoltaicos nas casas das pessoas? Criando incentivos muito fortes, do ponto de vista fiscal, às vezes até subsídios a fundo perdido, para que as pessoas colocassem painéis em casa e substituíssem, através desses painéis, outros modos de utilização de eletricidade, de energia, menos amigos do ambiente. Eu penso que a nível europeu, a nível nacional, poderia ter sido interessante, nestes planos que se fizeram para a recuperação da economia, ter sido eventualmente mais agressivo, mais ousado, nos incentivos que se dão às pessoas para substituírem os seus automóveis. Nomeadamente se o fizerem por automóveis elétricos. Nós temos um parque automóvel que tem em média 13 anos. É completamente diferente o comportamento de um automóvel do ponto de vista ambiental, do ponto de vista de proteção do planeta, que foi feito há 2 anos, ou que tem 1 ano, dos automóveis que nós comprávamos há 14 ou 15 anos. Se a troca for feita
por um automóvel antigo a combustível fóssil por um novo, já há uma performance ambiental, um ganho importante. Mas se for feita para um veículo elétrico, esse ganho é exponencial. E, portanto, eu penso que teria sido interessante, dentro destes pacotes que se fazem ou que se fizeram para a aceleração da transição energética, que se tivessem desenhado programas que dessem dinheiro às pessoas ou financiassem fiscalmente ou de outra maneira às pessoas para trocarem a sua viatura, nomeadamente trocando-a por uma viatura elétrica. Claro que este esforço tinha de ser compatibilizado com aquilo que estava a dizer, com uma maior intensidade de carregadores elétricos nas nossas cidades e nas nossas estradas. Esse esforço também é importante fazer. Se fizéssemos estas duas coisas ao mesmo tempo, nós acabaríamos dentro de 4 ou 5 anos com uma mobilidade rodoviária muito mais amiga do ambiente, muito mais próxima daquilo que é desejável. A velocidade a que estamos a fazer esta transição vai demorar, o nosso parque automóvel vai demorar 14 ou 15 anos a ser elétrico. E eu acho que teria sido bom para todos podermos fazer esta transição de uma forma mais rápida. Mas acha que foi uma oportunidade perdida ou acha que o Governo ainda vai a tempo de... É uma sugestão que eu deixo, é uma sugestão construtiva que eu deixo. Que o Governo ainda vai a tempo. Façamos deste problema, que é um problema, o preço dos combustíveis, uma oportunidade. Vejamos um pouco mais longe. Portugal, do ponto de vista energético e de produção de energias renováveis, está numa condição boa para poder capitalizar este problema, este desafio, sendo fornecedor da Europa de alguns modos de energias renováveis que temos, nomeadamente se nos forem facilitadas as conexões. E do ponto de vista de mobilidade, eu penso que este seria um momento para acelerar a transição. E não me gostaria de admitir que alguns incentivos fiscais ou outros fossem dados às famílias, às pessoas, para mudarem de automóvel, para comprarem automóveis elétricos e deixarem para trás automóveis antigos, muitas vezes com 5, 10, 15, 20 anos, que manifestamente já têm um comportamento bastante nocivo para o ambiente. Isso talvez obrigasse também depois a ajudar ou a criar apoios às empresas que fazem do seu negócio a venda dos combustíveis e com esse aceleramento e que se calhar também precisam de mais tempo para se adaptarem a uma nova realidade, não é? É verdade, tem razão, mas é curioso que muitas das empresas energéticas e que vendem combustíveis foram parceiros da Brisa na instalação dos projetos de carregadores elétricos da Via Verde Elétrica. Pois, eventualmente terão vontade, precisam é de mais tempo, não é? Essas empresas querem vender energia. Se for energia amiga do ambiente, deviam ser premiadas por isso, não é? Se calhar poderíamos ter um sistema fiscal que premiasse mais a produção de energia, já temos, aliás, amiga do ambiente, e menos com base em combustíveis fósseis. E essas empresas foram as primeiras, a Galp, a EDP, a Cepsa, a Repsol, foram as primeiras a aderir à instalação de carregadores elétricos nas áreas de serviço. Sim, percebo isso. Eu só dizia que se calhar precisam também de mais tempo, não é? Já aqui falámos de investimentos. A Brisa conta aumentar este ano o investimento face ao ano passado? Sim, estamos a aumentar dentro do nosso plano Vision 25. Nós temos previsto investir cerca de 90 milhões de euros por ano na manutenção e na qualidade das nossas infraestruturas rodoviárias. Também estamos a aumentar muitíssimo o investimento no ecossistema Via Verde, nas outras empresas, como é o caso da A2B, da Control Auto, que acaba de comprar um pequeno concorrente. O nosso investimento neste plano de negócios é cerca de 40% ou 50% superior, cerca de 50% superior àquele que fizemos em média nos últimos 5 anos. A qualidade das nossas autoestradas é um aspecto absolutamente fundamental na gestão da nossa empresa e muitos destes investimentos, cerca de 60 milhões de euros, são para projetos que permitem à Brisa ter uma oferta mais sustentável ou ajudar os nossos clientes a fazer a transição para modos de mobilidade mais sustentável. A guerra não trouxe nenhum travão ao investimento previsto nesses planos da Brisa?
Não, bem pelo contrário. Veio, em muitos casos, acelerar esta necessidade de transição para a mobilidade elétrica. Em termos de lucros, é expectável um aumento face ao ano anterior? Estou aqui como presidente da BCSD. A Brisa está em recuperação, vai ter um ano de 2022 próximo daquilo que teve em 2019, mas não vou antecipar resultados. Falamos aqui só sobre também um concurso importante para a Brisa, numa autoestrada na Grécia, um concurso internacional para a concessão a 25 anos. Qual é a importância desta obra para a Brisa, potencialmente? É um concurso, para nós foi importante termos sido qualificados entre os 8 consórcios que vão estar na luta final. É uma excelente autoestrada concessionada, gerida com portagens, que assegura a sua manutenção através de portagens, que circunda Atenas, são cerca de 70 km, é de facto provavelmente a concessão de autoestradas mais importante na Grécia. Foram selecionados, é um concurso hiper exigente. A Brisa foi um dos 8 consórcios, líder de um dos 8 consórcios que foi escolhida, portanto é como estar nos quartos de final das Champions das autoestradas. Nós estamos nesses finalistas. A Brisa vê-se como um outsider Não, a Brisa vê-se como um potencial vencedor. Nós estamos neste concurso para ganhar. Ele vai exigir, é um long shot, ele vai exigir muitos recursos humanos, muitos recursos financeiros. É um concurso muito exigente. Já estamos, aliás, a trabalhar na reestruturação da nossa estrutura financeira para poder fazer face a este desafio dentro da Brisa. E portanto, é uma boa notícia, mas trata-se apenas da pré-qualificação. Somos 8, agora vamos ter de trabalhar muito e bem para, no final, podermos ganhar e apresentar uma proposta muito competitiva. Ainda aqui relativamente à Brisa, há pouco estava a falar da necessidade, da prioridade que é a conservação. Essa matéria da conservação e renovação das vossas autoestradas, qual é o investimento que estão a fazer neste momento? Estamos a fazer um investimento este ano, de cerca de 65 milhões de euros. É mais, menos? É mais. É mais. É mais. É mais. Estamos a investir mais do que investíamos nos últimos 2 ou 3 anos. Também o tráfego está a recuperar e assim o exige. Mas é um investimento muito constante, mas que foi reforçado neste triênio de 2022, 23, 24 e 25, nestes 4 anos do plano estratégico. Acha que, face à atual conjuntura, que poderá haver aqui necessidade de, no próximo ano, aumentar as portagens? As portagens estão diretamente relacionadas com a inflação. Exato, portanto, quem determina o aumento das portagens é o indicador de inflação a outubro. E, portanto, previsivelmente, elas vão aumentar e com algum significado no próximo ano. A não ser que, nós já falámos disto com o Governo, a não ser que o Estado mostre abertura para encontrar um mecanismo que compense a Brisa desse aumento e o possa diluir no tempo ou incluí-lo na renegociação, no tal grupo de trabalho que temos para a renegociação da concessão. Acredita se o Estado não fizer nada, o aumento será aquele que corresponde à inflação. Sim. Acredita que pode acontecer? Isso. Nós estamos disponíveis para falar com o Estado sobre esta matéria, mas compete ao Estado perceber se politicamente interessa conter esse aumento das portagens, de forma a que ele não seja tão penalizador em 2022. A Brisa está disponível para, negociando contrapartidas, poder mitigar em 2020, no final de 2022, em 2023, esse aumento. Mas aquilo que está definido no contrato de concessão é que o aumento é feito em função da taxa de inflação até outubro. Mas o contrato de concessão não define também o tipo de contrapartidas, ou seja, isso teria que ser negociado. Exatamente. E estamos a falar de um montante financeiro, uma compensação financeira por parte do Estado. Ou de tempo. Há formas de... A Brisa não precisa necessariamente de cheques.
essas contrapartidas podem ser negociadas em tempo. Já por 8 vezes o contrato de renegociação da Brisa, nomeadamente da BCR, que é a nossa principal concessão, foi renegociado. Essas renegociações têm de obedecer a critérios de interesse público, portanto o Estado não pode ser prejudicado, como é óbvio, e por 8 vezes foi possível chegarmos a acordo. Portanto, nesta matéria, se o Estado não fizer nada, o aumento será aquele que dite a inflação em outubro. Mas a Brisa já deu nota ao Estado e diretamente ao Sr. Primeiro-Ministro, ao Ministro das Finanças, oportunamente temos esperança de o poder fazer também ao Ministro das Infraestruturas, de estar disponível para olhar para este problema de uma forma construtiva, desde que não saia prejudicada também neste aspecto. Mas, portanto, só para clarificar, o esforço de comparticipação seria todo da parte do Estado? O esforço de comparticipação teria que ser alvo dessa renegociação que tivesse este objetivo concreto, não aumentar tanto os preços das portagens. Foi uma hipótese que deixámos ao Governo nas conversas que vamos mantendo com os membros do Governo. Estamos praticamente a concluir, mas eu não posso deixar de lhe perguntar, na sua qualidade de político, digamos assim, que impacto é que tem para si ver um Parlamento sem um CDS? Tristeza. Faz falta à democracia portuguesa o CDS no Parlamento. E nesse sentido, acredita que esse regresso com o Nuno Melo é possível? Que esse é um caminho que vai ser traçado com alguma facilidade ou será um caminho duro? Não será um caminho fácil, mas o Nuno é uma pessoa com coragem, determinada. Veremos. Com o Luís Montenegro, a direita no Parlamento está melhor representada, uma vez que o CDS não está lá? Ou nem por isso? O futuro dirá, é muito cedo para dizer. Eu espero a qualidade de uma democracia constrói-se com um bom governo, um governo forte e também com uma oposição forte e estabelecida. Espero que isso possa acontecer com a atual liderança do PSD, mas não vou fazer nenhum comentário pessoal, nem de natureza política ou partidária. Acho que isso não é compatível com a qualidade em que aqui estou. E o seu futuro passa por um regresso à política? O meu futuro, enquanto estiver na Brisa, está completamente focado na gestão da empresa, na representação no BCSD, que é, de facto, uma instituição que tem, do meu ponto de vista, uma missão, um papel, um propósito determinante e, portanto, a minha vida política, se existir alguma vida política no futuro, está completamente em parênteses. Eu tenho, como tem visto, sido muito restrito nas minhas intervenções de caráter até cívico, político ou cívicas, desde que aceitei este desafio de liderar a Brisa, porque penso que isso é o que mais interessa à empresa que eu estou a servir. Mas gostava? Sente falta? Eu gosto da política, interessa-me a vida pública, interessa-me a vida do meu país. Tenho 5 filhas, quero que elas cresçam bem em Portugal, que não tenham que emigrar para poder viver. Interessa-me imenso a polis, a vida pública, mas isso faz-se de muitas maneiras. Estar ao serviço da Brisa é estar ao serviço de uma empresa que tem um impacto público enorme na sua atividade. Poder representar a Brisa no BCSD, numa causa que é a causa da sustentabilidade, sustentabilidade ambiental, sustentabilidade social. Falámos pouco do pilar social que queremos abraçar na BCSD neste novo mandato, dar maior oportunidade às mulheres de poderem crescer nas empresas, termos um discurso mais ativo nas empresas de combate às desigualdades. Tudo isso são causas de interesse público e, portanto, pode-se fazer bem ao país. Estando na política, às vezes também se faz mal, ou nas empresas e nas instituições. E esta participação na BCSD é algo que dá um sentido muito especial à minha vida. Chegamos ao final e, como habitualmente, costumamos lançar algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira é incêndios.
Uma tragédia que se repete e que justifica mais reflexão, a ação urgente no ordenamento do território. TAP, Aguardemos. PPPs, As boas parcerias público-privadas foram um fator de desenvolvimento importante no país. Serviço Nacional de Saúde, Precisa de ser valorizado e de investimento. Eutanásia. Para mim não é uma prioridade. Francisco Rodrigues dos Santos, Já passou. Fernando Medina, Governante com ideias extremamente claras e, creio, amigo das empresas. Banco do Fomento, Tem demorado muito tempo a ter um real impacto na vida da economia portuguesa. pai, Saudade. família, Fundamental. férias, Estão quase. futebol, Sporting. sonho, Continuar a viver com intensidade e felicidade estes projetos que têm dado uma propósito especial à minha vida. A política, agora a Brisa, o BCSD. O meu sonho é poder continuar a envelhecer de uma forma ativa e sem perder a capacidade de sonhar. Portugal. Pátria. António Pires Lira, muito obrigada por ter estado aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Pode rever este Conversa Capital com o Presidente da Direção do Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável e CEO da Brisa em www.rtp.pt. Regressamos para a semana, sempre neste dia, esta hora, e claro, contamos consigo.